Boa noite, doutor Marcília. Queria lhe perguntar sobre essa prisão do Collor, do ponto de vista, na sua opinião, mais simbólico do que jurídico. A questão de prender o ex-presidente da República por causa de corrupção, que aconteceu, por sinal, entre 2010 e 2014, ou seja, durante o mandato da ex-presidente Dilma Rousseff. Tem gente que fala que não tem nada a ver com a Lava Jato, tem críticas ao fato de que o presidente Collor tem mais de 75 anos, então deveria estar na prisão domiciliar. Mas, na sua opinião, além de tudo, toda a questão do ponto de vista jurídico, do ponto de vista simbólico, foi uma mensagem que o Supremo quis dar para a sociedade brasileira? Prendemos um ex-presidente, vamos prender um outro também? Pode ter sido, Cauti. Boa noite. Olha, a gente tem visto muitas mensagens nesse sentido, né? A mensagem de que eles querem jogar o Bolsonaro rápido, até mesmo essa intimação, a gente falou, não tem urgência. Bom, não tem urgência para o direito, mas talvez para o STF, se ele não estiver dialogando com o direito, haja urgência. Eles próprios já se manifestaram no sentido de que querem esse caso do golpe julgado antes das eleições do ano que vem. Bom, então talvez eles tenham, de fato, de correr com isso. Esses recados ou esse simbolismo, eles têm sido frequentes, infelizmente, porque é sempre bom dizer, o tempo da justiça nunca é o tempo da política. E me parece que, até mesmo o fato de ontem, né, a gente estava falando da intimação, o timing desse caso Collor aconteceu ontem, justamente quando o mundo inteiro falava da intimação, e o foco passou a ser Collor, é relevante. Agora, é interessante porque isso tudo tem a ver com a Lava Jato, é indissociável da Lava Jato, todos os casos ou as provas anuladas da Lava Jato tiveram por origem a questão da isenção ou não dos juízes e procuradores da Lava Jato, o tal do conluio que eles tanto afirmam existir. E que, curiosamente, eles não fazem o mesmo raciocínio em relação ao ministro Moraes ser o investigador, o procurador e o juiz dos casos todos do golpe. Ali não tem nem que se falar em conluio, porque todo mundo é um só. Mas o mesmo raciocínio feito em relação ao conluio, à isenção na Lava Jato, ele não existe nesse caso Collor. Todos eles brotaram do mesmo lugar. Então, se há a falta de isenção para um, tem de haver para todos. Se há isenção para um, precisa haver para todos. O STF, quando faz política, dialoga com a completa incoerência. Piotr. André, eu vou pegar acho que por esse ponto, mas para tentar ampliar, a gente já não tem nenhuma previsibilidade mais. O Supremo não sabe mais o que ele está fazendo, ou sabe, mas perdeu as rédeas dele próprio. Porque quando ele se afasta da Constituição e do regramento, do entendimento médio do Supremo Tribunal Federal, ele entra num pântano. E eu não sei se ele percebeu que já está num pântano. O problema é que ele jogou o país num pântano jurídico. Nada mais é sustentável hoje. Ninguém tem a menor certeza, e mesmo que baseado na lei, minimamente do que pode acontecer. Ou seja, acabou-se com a previsibilidade jurídica mínima que rege democracias. Porque senão vira a vontade do ditador. E, em tese, nós não estamos nesse ponto ainda. Ou pelo menos não queremos chegar nesse ponto. A partir de agora faz-se o quê? O Alexandre Garcia fez uma pergunta a você. Bom, quais são os caminhos ou as saídas para uma situação como essa? Mas eu tenho a impressão, e não acho que o Supremo vai ser condescendente com ele, que ele já não sabe mais o que fazer. Esse voto do ministro Gilmar em relação ao Collor, puxar para o plenário físico para discutir o assunto, o que o Fux fez em relação a Débora, ou seja, parece que o Supremo está se expondo agora, mas eu não consigo entender quem consegue, digamos, liderar o Supremo para a volta à normalidade. Piotr, boa noite. Realmente é interessante a possibilidade. A gente vai sempre tentando quebrar a cabeça com a possibilidade de saída. Mas essa insistência, por exemplo, nossa, que a gente tem falado, esses caminhos institucionais, uma hora vão minando. Você tocou num ponto interessante que estava sendo discutido aqui há pouco tempo, da história da mulher que foi presa grávida e etc. E agora o Mendonça pediu destaque e isso foi para o plenário virtual. Me parece que esse gesto foi talvez o mais importante do Mendonça até agora. Para o físico, do virtual para o físico. Porque até então o ministro Mendonça tinha absolvido 17 réus, enfim, são gestos que passam batido. Mas o fato desse caso, que é um caso enigmático, como vocês bem mencionaram, houve aqui a ausência de intimação de uma testemunha da defesa deliberadamente que poderia mostrar que ela é inocente, que ela não estava no lugar que afirmaram que ela estava. Isso
caminhar para o plenário físico leva para o holofote da mídia o abuso, os excessos do STF. E esse gesto, portanto, que é um gesto jurídico, mas também que tem um conteúdo político por parte do Mendonça, pode ser, por exemplo, muito importante. E ele só acontece por quê? Porque há uma pressão da mídia, há uma pressão das pessoas, inclusive em cima do ministro Mendonça, para mostrar algum tipo de divergência ou de oposição em relação a isso. Então, eu creio que a gente está caminhando para a possibilidade de encontrarmos alguns caminhos. Mas, claro, é um caminhar lento.